Hoje vamos ter uma live bem bacana. Então, que o pessoal está entrando, estou esperando a parceira desta live entrar daqui um pouquinho, que vai ser a Luanda Colange, tá? Então, vai ser uma live para quem trabalha com neuro fantástica. A nossa convidada daqui a um pouquinho vai entrar, vou falar um pouco mais, né? Se chama Luanda Colange, tá? A Luanda é de São Paulo, mas hoje tem uma clínica também em Sorocaba. Então, é uma fisioterapeuta que trabalha há 14 anos, tá? E é uma fisioterapeuta que se especializou em fisioterapia neurológica infantil, tá? Ela fez mestrados né, na linha de pesquisa analisando forma de realizar treino de marcha em crianças com paralisia cerebral, tá? E aí ela teve uma experiência muito ampla nisso, vocês vão ver que ela já realizou 65 publicações, então é uma convidada que ainda é chamada de jovem pesquisadora, mas na verdade ela tem já um volume de publicações bem bacanas, bem interessantes, sempre buscando evidências, né, quantificando o trabalho que ela está fazendo. Então vão ouvir uma história bacana. Tá? Que o pessoal está entrando, só para comentar, canal YouTube, nosso canal YouTube, passamos os 1000 usuários, obrigado pessoal para se inscrever no nosso canal YouTube. Lá tem todas as lives e outros conteúdos também. E depois temos o podcast, por quem não consegue olhar porque está fazendo coisas. O podcast é muito bacana, eu recomendo muito o podcast. Então, o nosso podcast, tanto no Spotify quanto no iTunes, Kinetec Tecnologia Biomecânica, entra lá e começa a seguir e compartilha também com quem eventualmente poderia se interessar dos assuntos. E também no nosso IGTV, todo o conteúdo que a gente está fazendo live, né, vai sempre estar no nosso IGTV. Então, podem tranquilamente acessar e ver o conteúdo. Então que a Luanda está entrando, vamos falar também um pouquinho da temática de hoje. Hoje falaremos de estimulação transcraniana. Vamos ver como a Luanda trabalha com estas coisas, né? Acho que vai ser bem interessante. Oi, Luanda. tudo bom? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo, bem-vindo à live. Temos já um pouco de pessoal aqui que está nos acompanhando. Como vai, Luanda? Eu vou bem, obrigado pelo convite, Christian. Na Obrigado verdade, a gente por... estava esperando o convite, enfim, tá, deu tudo certo. Certo, sim. Ontem testamos um pouquinho, mas hoje tivemos que rever um Sem pouquinho. problema. Tudo ótimo, Essas estamos são dentro. as facilidades e as dificuldades da internet. Exatamente. Escuta, Luanda, tu tá em São Paulo ou Sorocaba? De sexta-feira eu estou em Sorocaba. Ótimo. Em Eu São Paulo eu comentei... fico 3 dias na semana, em Sorocaba eu fico 2. Comentei um pouquinho já alguma coisa sobre ti, tá, Luanda? Eu comentei o feito que ainda tu te define jovem pesquisadora, mas na verdade tem já 65 publicações realizadas, né? Isso. Mas vamos manter a idade, né, Christian? Eu Tá, prefiro não. continuar indo como jovem Certo, pesquisadora. certo. Jovem pesquisadora. Mas Ok. eu tenho um número grande de publicações já. Então, eu vou só dar aqui uma introdução do teu Lattes, tá? Porque ainda não te conhece, tá? E depois abrimos a temática de hoje, que é a temática que tu está investigando, né? Com uma pesquisa né, aprofundada para trazer as evidências, né? Tá? Então, a Luanda Colange, tá? É fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurológica infantil e psicomotoridade. Mestre e doutora em ciência de reabilitação,
com período sandwich no laboratório de neuromodulação do Spaulding Rehabilitation Hospital, Harvard Medical School, em Boston, correto? Exatamente. Ela tem também pós-doutorado em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência e é coordenadora do Centro Neuroestimulação Pediátrica CNEP, tá? E da Ventoleste. Isso mesmo. E isso na mesmo. habilitação infantil especializada. Não só, para não faltar coisas, ela também é docente do curso de fisioterapia da Universidade de Sorocaba. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, parabéns, Luanda, porque o teu percurso é razoavelmente curto. São 14 anos que tu atua, mas tu conseguiu realmente alcançar um nível incrível, né? Parabéns. Obrigada, Christian. Quando a gente faz o que gosta, fica mais tranquilo para fazer. Então, Luanda, uma coisa que hoje a gente vai falar é sobre uma forma que tu atua no teu dia a dia, né? Que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Tu pode explicar um pouquinho para o nosso público do que se trata? Posso sim, Christian. Na verdade, durante o meu mestrado, eu validei protocolos de treino de marcha para crianças com paralisia cerebral. No final desse percurso do mestrado, eu tive o prazer de conhecer o professor Felipe Fregni, que é o professor responsável pelo laboratório de neuromodulação da Harvard, e ele me apresentou a possibilidade de colocar uma corrente contínua, que é uma corrente já bastante conhecida na fisioterapia, então é uma corrente polarizada, onde a gente tem no mínimo 2 eletrodos. Tendo o eletrodo, o anodo, que é a polaridade considerada a polaridade positiva, a capacidade, né, o potencial de facilitar a atividade cerebral, e o cátodo, a possibilidade de dificultar essa excitabilidade cortical. Na época existia um número grande de estudos abordando o uso da estimulação, então provando esses efeitos neurofisiológicos que a gente fala, de aumentar ou diminuir a facilitação da atividade cerebral, mas esses estudos eram muito voltados para o tratamento da dor crônica, da depressão e começava alguma coisa em reabilitação física, mas para pacientes com AVE. E a gente discutiu especificamente sobre um dos meus casos, que foi o primeiro caso até ser publicado sobre o uso em pediatria, sobre a possibilidade de adaptar essa corrente para o uso pediátrico. E aí a gente acabou aplicando numa paciente, eu fiz a parte de formação inicial com ele, a gente envolveu o uso dessa corrente contínua durante os treinos de fisioterapia de uma das minhas pacientes. E essa paciente teve um resultado absurdamente grande, ela conseguiu começar a andar de forma independente durante essa intervenção que é bem curta. Depois disso, a gente começou a aprofundar especificamente a aplicabilidade clínica da estimulação na população pediátrica. Então, hoje o que a gente tem num resumo, que a gente tem de possibilidade de compreensão sobre a TDCS, como a gente fala, ou ETCC, que é uma corrente contínua, de baixa intensidade. Então, em adultos se usa até 2 miliamperes. Na pediatria, a gente usa entre meio e 1 miliampere no máximo, por conta da adaptação para a pediatria. Que a gente tem esses 2 eletrodos, um com potencial de facilitar a atividade cerebral e o outro com o potencial de inibir essa atividade cerebral logo abaixo do posicionamento do eletrodo. Então, o que a gente faz é entender o quadro clínico da criança. Eu trabalho basicamente com distúrbios neurológicos, então a primeira parte é ver a localização da lesão, a causa da lesão, qual é a atividade elétrica dessa criança, como que isso tá, porque a nossa maior preocupação é ter um bom exame de eletroencefalograma para ver como está efetivamente a atividade elétrica da criança em cada área cerebral. A gente escolhe um objetivo terapêutico. Então, por exemplo, eu trabalho muito com marcha. Então, vamos supor que a minha criança com paralisia cerebral espástica tem um distúrbio de marcha, seja ele uma alteração espaço-temporal, ou seja, com relação ao padrão do movimento, ao padrão cinemático do movimento.
Então, nosso objetivo seja melhorar essa questão. Então, melhorar a forma que a criança está dando passo. Eu sei que dentro da área encefálica, uma das principais áreas de controle da função da marcha é a área do córtex motor, que é a área do lobo parietal centralizado nessa região. Então, o que a gente faz é colocar esse eletrodo anodo sobre essa área encefálica, por exemplo, que a gente chama de CZ, e tirar o cátodo da região craniana, porque eu não quero que nenhuma área tenha uma dificuldade da ativação cerebral. Então, eu coloco essa estimulação, coloco dentro dos parâmetros pediátricos e a criança realiza o treino motor, os exercícios propostos e o treino de marcha durante a aplicação da corrente. O que acontece é que essa corrente ela diminui uma coisa chamada limiar de excitabilidade cortical, que é o limiar que a informação precisa atingir para que o neurônio tenha o disparo. Então, a hora que esse limiar está reduzido durante a execução do exercício, se torna mais fácil para que a informação que o exercício promove chegue até o cérebro e seja processada na área correta de uma forma mais fácil. Então, é mais fácil atingir o limiar. Com isso, o processamento cerebral da atividade motora que está sendo treinada, ele se torna mais rápido e mais fácil. Então, a gente consegue unir dois polos, que é oferecer o exercício, que é oferecer o treino motor, com um ambiente cerebral facilitado. E dessa forma, o objetivo final é fazer com que facilite o processo de aprendizado motor. Uma vez que a criança aprende um novo padrão de movimento, se torna lógico que esse padrão vai ser utilizado no dia a dia. Então, um dos grandes benefícios, sem dúvida nenhuma, é a gente ter agora, com a entrada da estimulação cerebral não invasiva e principalmente na pediatria, com a entrada da estimulação transcraniana por corrente contínua, a possibilidade de conseguir executar o treino motor, que já é feito pela fisioterapia há muitos anos, mas influenciando as áreas envolvidas na lesão. Então, a gente começa com isso a conseguir efetivamente fazer uma reabilitação voltada para a neurologia, influenciando positivamente o nosso grande problema, que é a diminuição da atividade encefálica após uma lesão. Então, a gente consegue facilitar o aprendizado motor e num curto espaço de tempo, né? Boa parte dos estudos de neurociências voltados para a paralisia cerebral, eles mostram nos últimos 5 anos que, sem dúvida nenhuma, a lesão é um problema, mas um dos grandes problemas para o prognóstico de recuperação da criança é que quando você tem uma lesão, você tem a morte neuronal, mas todas as redes ao redor envolvidas nessa função, elas se tornam mais hipoativas, acho que a gente pode dizer assim, de uma forma mais didática. E aí a estimulação entra como um ambiente facilitador para reduzir essa hipoatividade e abrir uma nova janela de aprendizado motor. E como vocês chegaram a criar evidência dos resultados? Que tipo de trabalho vocês precisaram fazer para entender esses aspectos? Quando eu comecei a trabalhar com estimulação e discutir pediatria, a boa parte das pessoas da área de neuromodulação achavam uma loucura adaptar a aplicação de uma corrente elétrica para o uso pediátrico, né? Por todas as questões envolvidas dentro do desenvolvimento infantil, mas principalmente por uma questão de segurança. A grande dúvida era sobre segurança. Se era viável pôr uma corrente elétrica na cabeça de uma criança. Então, os nossos primeiros estudos, o primeiro foi o relato de caso, que foi o primeiro caso publicado no mundo, que é o caso da Lívia, que foi associar a estimulação ao treino de marcha. E depois a gente fez todas as fases de estudo, né? Então, a gente primeiro fez os estudos de segurança para testar efeitos adversos. Então, hoje já está bem fundamentado que ela é uma corrente segura quando é feita, aplicada por um profissional capacitado e com aparelho adequado. Então, a gente excluiu a possibilidade de... Os efeitos adversos da corrente, no contexto geral, eles podem envolver sensação de formigamento, de ardência, vermelhidão na pele, mas quando não é bem aplicada, você pode levar uma lesão de pele, por exemplo, dessa região. E a grande dúvida era crises convulsivas. Essa era a grande dúvida na pediatria. Hoje, os nossos estudos provaram, e outros estudos ao redor do mundo, posteriores aos nossos, que a corrente em si ela não é capaz de causar uma crise convulsiva.
A grande questão é não posicionar o eletrodo sobre focos de crises convulsivas, porque se tiver abaixo do eletrodo um foco de crise convulsiva, como ela facilita a atividade cerebral, ela acaba facilitando a atividade cerebral inapropriada, que é a crise. Então, o nosso primeiro bloco de estudos foi provar a segurança. Então, hoje a gente sabe que é uma corrente segura quando é bem aplicada e que quando a avaliação é muito bem feita, eu não tenho riscos de causar uma crise convulsiva. Mas isso é totalmente dependente de seguir os parâmetros. Depois a gente desenvolveu os estudos que a gente chama de fase 2, que foram os ensaios clínicos testando efeitos. Então, esses estudos provaram que com protocolos de 10 dias, aplicando a corrente 5 vezes por semana, seguindo a miliamperagem pediátrica e o tempo máximo possível da aplicação da corrente, eu consigo aumentar o efeito obtido pelo treino num curto espaço de tempo, que eu acho que esse é o que a gente vem focando tanto. Porque se o meu treino for promissor para o meu paciente, se meu paciente estiver melhorando, eu tenho certeza que o treino está tendo bom resultado. Então, a velocidade da marcha está aumentando, por exemplo, mais com qualidade do movimento. A TDCS vem e consegue aumentar este efeito. Agora, se o meu treino motor oferecer um efeito ruim para o meu paciente, ela também vai amplificar este efeito. Então, o que a gente tem muito claro hoje é que a TDCS, ela é terapia treino motor dependente, que a gente fala. Ela é capaz exclusivamente de facilitar o ambiente cerebral para aumentar o efeito do treino que está sendo executado. Como que a gente descobriu isso? Então, a gente desenvolveu uma série de ensaios clínicos, testando diferentes tipos de treinos motores e diferentes áreas de estimulação cerebral. Então, quando a gente pega o grupo, os dois grupos fazem o mesmo treino motor, um grupo usa a estimulação ativa e o outro grupo usa a estimulação placebo. O que a gente percebe é que os dois grupos têm efeitos positivos do treino, mas que o grupo que recebe a estimulação ativa tem um tamanho de efeito muito maior do que o grupo que recebeu o placebo. Ele aumenta, por exemplo, mais rapidamente a velocidade da marcha. E a parte mais interessante é que normalmente quando a gente faz um treino motor intensivo, a tendência da criança é começar a perder o efeito se o treino for interrompido. Com o uso da TDCS, a gente vem mantendo esse resultado nos nossos períodos de acompanhamento. Então, além de ter o ganho mais rápido, a criança tem uma tendência menor a perder o resultado quando o treino é interrompido, porque a gente não consegue fazer uma terapia, um treino intensivo para sempre na população pediátrica, principalmente nos pacientes que eu acompanho. Então, a gente fez relatos de caso, estudos de fase 1, estudos de fase 2. A gente começa agora o primeiro estudo de fase 3, que é quando a gente aumenta a amostra. Então, o primeiro estudo de fase 3 a nível mundial é o nosso, que está acontecendo. E aí a gente começou a fazer as revisões agora. A gente está na etapa de fazer as revisões sistemáticas com meta-análise, que é o que a gente tem de mais promissor na literatura, que é para efetivamente provar que isso tem resultado. Então, tem atualmente uma meta-análise já publicada, mostrando que efetivamente aplicar a TDCS junto ao treino motor é promissor para o paciente. E a gente tem mais 2 agora em processo de finalização, provando a mesma coisa. Eu me lembro, né, Luanda, que quando fizemos uma outra vez uma live junto, um webinário, e tu explicaste bastante a questão do GPS, né, como índice que tu aproveita muito no teu trabalho, tá? O GPS, por quem não conhece, é um índice de qualidade de marcha que vai apresentar qual é eventualmente a articulação com ou menos qualidade, né? E aí, em base a isso, eu me lembro que tu tinha me comentado que tu coloca a estimulação de uma determinada maneira. Isso. O que acontece é que, assim, em pediatria se fala muito dos parâmetros espaço-temporais, principalmente a velocidade, como um fator prognóstico importante, e sem dúvida nenhuma é. Só que o que acontece é que quando a criança aumenta a velocidade da marcha com um padrão de marcha ruim, na verdade, isso não é um efeito positivo.
Por quê? Vai aumentar o número de passos por minuto, alterados. Com padrão ruim, a gente aumenta o processo de chances de desenvolvimento de uma deformidade, que é o grande vilão na paralisia cerebral durante os picos de estirão. O que que a gente... você sabe, eu trabalho o máximo que eu posso com análise do movimento, pensando em qualidade, não só em parâmetros espaço-temporais. Então, a nossa ideia é aumentar a velocidade toda vez que o parâmetro de marcha esteja o melhor possível dentro do prognóstico da criança. O que que a gente... isso tem que ser, eu acho assim, eu converso com a minha equipe, a gente só tem como trabalhar bem com o TDCS pensando em qualidade do movimento, porque cada área encefálica trabalha com um tipo de resposta, né? Então, Sim. hoje a gente tem 2 estudos nossos clássicos para a gente que provam isso. Então, a gente fez um estudo analisando o treino de marcha em esteira com e sem TDCS. E a gente fez um estudo fazendo com game terapia, com Xbox, pensando em marcha, com e sem TDCS. O que a gente percebeu? Que quando a gente usou a esteira, que já é provado que melhora a qualidade do movimento, o paciente melhorou velocidade e qualidade do movimento. Perfeito. Só que quando a gente tentou simular isso com a game terapia, o paciente apresentou uma melhora da velocidade da marcha, mas mantendo o GPS igual ou pior. Então, quando a gente vai analisar clinicamente esses resultados, fazer um treino que leva a um padrão de movimento ruim pode ser considerado um efeito adverso, né? Porque não é isso que eu quero para o meu paciente. Então, hoje, o nosso mediador principal, quando a gente pensa em seleção de área e quando a gente pensa em área encefálica e tipo de treino, qual é o treino que melhor atende a demanda de melhorar o padrão do movimento do paciente. Porque uma vez que você melhora o padrão do movimento do paciente, automaticamente você vai melhorar a velocidade. Não tem muito. Então, a gente usa todos os parâmetros possíveis que a gente tem de análise do movimento, e aí eu particularmente eu trabalho muito com marcha e o Gait Profile Score, na minha opinião, é o melhor índice que a gente tem. A gente usa... Eu gosto muito também. Eu falo assim, eu conheço os outros, mas a gente tem os preferidos, né? A gente tem mais detalhista, né? Eu gosto muito. Ele é detalhista, ele numericamente para a família é muito simples da gente explicar, porque a gente trabalha muito com a família entendendo o que está acontecendo. Então, como eu conheço como ele foi desenvolvido, né? Eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Itália, conheço como ele foi desenvolvido. Ele é um índice que eu particularmente gosto muito para pediatria, né? Mais do que outros. Então, a gente foi usando no decorrer dos nossos estudos o GPS como o nosso mediador de resultado. Então, hoje, por exemplo, eu não uso mais game terapia depois desse estudo, porque para mim não melhorou esse parâmetro. E eu tenho como possibilidade, por exemplo, eu sei que usando o GPS como mediador, se eu quero melhorar a qualidade da marcha, eu vou para uma área do sistema piramidal, eu vou para o córtex motor. Agora, se isso não é um problema e eu quero pensar em reação postural, porque eu associo com a estabilometria, eu vou pensar em estimulação cerebelar, que é quem cuida de controle postural. Então, se eu pego esse parâmetro como o GPS, a estabilometria e todos os parâmetros que a gente tem de membros superiores, eu consigo usar isso junto como mediador para a seleção da área cerebral que eu vou estimular durante o meu treino. Se o problema do meu paciente é mais, por exemplo, uma questão cinética, eu penso mais em oscilação do centro de pressão, dessa linha de pressão, eu vou pensar numa região cerebelar. Se a minha questão é articular, a amplitude do movimento, são essas angulações, eu vou pensar no córtex motor primário, porque embora a gente muitas vezes não considere a seletividade encefálica para a seleção do treino motor, do decorrer da fisioterapia, quando eu entro com a possibilidade de envolver a estimulação transcraniana por corrente contínua, isso já se torna uma necessidade. Porque aí eu não vou buscar, eu vou buscar a seletividade de qual área encefálica eu quero que participe mais durante o meu treino motor. E aí, o dado é fundamental para traçar depois o utilizo da estimulação.
né? Eu acho que Dado hoje fundamental para entender como tu vai aplicar. Isso. Eu acho que, na minha opinião, é como se a gente fosse considerar como um padrão ouro, como a gente fala em pesquisa, né? A gente precisa de recursos que não são... É o tipo de análise, quando a gente pensa em controle motor de verdade, pensa em controle encefálico, é um tipo de análise que o olho não nos permite. Né? O nosso olho permite muita coisa, clinicamente falando, né? Mas é uma análise que o olho não permite, porque a hora o para acertar o alvo, tu precisa enxergá-lo também. Enxergar com muita precisão, porque daí a gente está falando de uma intervenção onde eu vou manipular a atividade do cérebro de uma criança em desenvolvimento. Não dá para mim sair mudando de estratégia e opinião quando eu penso em incluir isso. E acho que até da seriedade, né, Christian? Acho que assim, se você vai tratar o padrão do movimento de uma criança, você tem que saber como esse padrão tá. E sobre esta coisa, Luanda, eu quero chamar... Vocês estão organizando um evento, né? Agora, em agosto. Deixa eu só ver se consigo mostrar a tela do meu computador aqui, que eu abri aqui, tá? Aqui, dia 16 e 17 de agosto, vai ser em Campinas, né? Então Se vai chama ser Sinapse. Em São Paulo. Em São Paulo? Tá. Que a gente tem dois eventos. Jardim Paulista de São Paulo. Tá. Ok. E aí, o evento, eu vi que tu tem um monte de convidados também né, internacionais. O Dr. Warren, que trabalha no Cook Children's Hospital, que é um laboratório fantástico. Tu já esteve lá? Já, eu fiquei com eles em novembro? Outubro do ano passado. Tá? Tu vai ter, neste evento, uma série de convidados interessantíssimos. Tem também de Madrid, né? Eduardo Mocon e o Sérgio. Sim. Tá? É interessantíssimo este evento aqui e vai ser em agosto, 16 e 17 de agosto, 2 dias, né? Quem quer, eventualmente, mais informações, o site é simposiosinapse.com.br. E neste simpósio, Luanda, vocês irão tratar de uma série de temáticas atreladas a evidências e análise quantitativa e também de tratamentos, principalmente em crianças com paralisia cerebral, certo? Na verdade, o nosso objetivo hoje, eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares, né, Christian? Mas assim, eu acredito muito numa coisa chamada reabilitação baseada em evidências, né? Então, o que a gente fez na proposta do Sinapses foi pegar o que existe de novo, com comprovação científica e conseguir trazer todas as pessoas para discutir quais são os avanços que a gente teve em reabilitação física infantil. Então, a gente tem a possibilidade de trazer os 2 grandes coordenadores do Cook Children do Departamento de Distúrbios do Movimento, né, que é o maior laboratório, na minha opinião, de análise do movimento para aplicabilidade clínica. Ele é diferente dos laboratórios que a gente tem no Brasil, que são muito voltados para cirurgias ortopédicas. Então, eles trazem a análise do movimento como um fator para a tomada de decisão clínica. E aí, a grande temática que eles abordam é exatamente o que a gente acabou de discutir, que é conseguir usar os recursos de avaliação funcional e de análise do movimento para a tomada de decisão, principalmente com relação a procedimentos invasivos e não invasivos neurológicos. Então, eu entro falando da parte de estimulação cerebral não invasiva, que vai entrar agora na rede do Cook Children. E aí eu tenho estimulação cerebral profunda, que ainda no Brasil tem poucos grupos fazendo na população pediátrica, e os 2 são, assim, tem uma experiência muito grande para poder triar qual paciente tem indicação de estimulação cerebral não invasiva, qual paciente não tem, como a gente usa a estimulação cerebral não invasiva, que é o que eu trabalho, como uma abordagem pré-cirúrgica, falando das isotomias. E do ponto de vista de reabilitação, a gente traz o Eduardo e o Sérgio, da Europa, que fazem robótica aplicada à reabilitação. Então, é diferente do que a gente tem aqui, que são os grandes equipamentos de alto custo, mas eles desenvolvem robótica específica para cada tipo de paciente, para facilitar algum recurso e para o treino.
É o único andador pequeno, que eu já vi, muito pequeno, para fazer treino de marcha robótica em criança. E fora esses grandes nomes, que são colaboradores nossos diretos, que a gente efetivamente trabalha junto, a gente tem grandes nomes nacionais, né? Então, a gente tem a Juliana falando da atualização sobre terapia de contenção induzida, que hoje é o maior nível de evidência que a gente tem para treinos de membros superiores. A gente tem o Hugo falando de osteopatia pediátrica, o Caio apresentando as novas abordagens sobre condicionamento físico infantil, a Bruna e o Rodolfo, da Neuroreabilitar do Sul, falando sobre treino de marcha, que são as pessoas que melhor fazem treino de marcha baseado Legal o trabalho deles, certo? Não, eles fazem terapia baseada em evidência, né? E aí eles vêm para falar de treino de marcha, fora as questões médicas, né? A abordagem neonatal na prevenção de lesões encefálicas, como conduzir uma crise convulsiva, então os processos de crises convulsivas durante a reabilitação, que é uma coisa que atrapalha bastante, que vai ser discutida pelo Rafael Guerra. Eu sou suspeita para falar, Cristian. Eu consegui, eu não, né? A minha equipe num todo conseguiu trazer os nomes das maiores atualidades, assim, né? Então, os temas que estão novos, mas com nível de evidência suficiente para aplicabilidade clínica, eles vão estar no Brasil dia 16 e 17 de agosto em São Paulo, com esse foco de efetivamente trazer uma atualização. A nossa ideia é essa, trazer o que tem de novo e a oportunidade de discutir com quem está desenvolvendo o que tem de novo na reabilitação. Para quem entrou agora, deixa eu só lembrar que eventualmente perdeu o nome do evento, tá? O nome do evento É o Sinapse. E o site é simposiosinapse.com.br, tá? Enquanto isso, voltando na nossa telemática, tá? Que a gente estava falando, estes assuntos vão ser aprofundados também no que estamos falando agora durante o evento, com muitas mais coisas, né? Eu vi que além da robótica, toda a parte, né, de preparo pré-natal, etc., vão ser temáticas bem interessantes. Mas voltando no que estamos falando hoje, né? Então, tratar para ti sem dados hoje seria um problema. Tu não teria condição de atuar de forma tão assertiva, né, Luanda? Eu acho que com eficiência, acho que talvez tratar com um nível de eficiência maior, não. Eu tive a oportunidade de, durante 6 anos da minha vida, estudar análise do movimento com pessoas que eu considero que são muito, muito boas, né? Eu tive a oportunidade de aprender com a Manuela Galli, por exemplo. Então, eu falo que hoje, depois de 6 anos, o meu olho se tornou muito mais hábil para entender a análise do movimento, né? Eu já processei tanto dado que eu consigo imaginar. Mas eu também aprendi com isso que meu olho não é fidedigno. E que eu preciso ter parâmetros fidedignos para isso. E a gente pode ter em menor ou maior escala, né? Não é todo mundo que tem um laboratório de análise do movimento, mas a gente tem recursos que a gente pode usar. Então, eu acho que incluir estes recursos de análise do movimento e de controle postural, eu acho que a gente pode até dizer, incluir recursos que analisam controle motor. A gente fala muito de recursos que analisam o movimento, não. Recursos que juntos te oferecem uma compreensão sobre o que é o controle motor do seu paciente. Isso faz com que eu me torne mais eficiente na minha abordagem. E como eu trabalho com criança, eu preciso... Eficiência muda, principalmente com relação ao tempo. Eu estou sempre correndo contra o tempo, porque eu estou pensando no desenvolvimento infantil. E eu trabalho, meu grande foco são pacientes de alta complexidade. E aí um paciente de alta complexidade, ele tem tanta coisa que se eu achar que o meu olho consegue ver, eu vou estar mentindo para mim, não escolhendo o que é melhor para ele. Então, eu acho que isso aumenta muito o meu nível de efetividade no meu trabalho, sem dúvida nenhuma. Ótimo, Luanda. Nós estamos acostumados a fazer mais ou menos uma meia hora de live, estouramos um pouquinho, porque a temática é extremamente profunda e complexa também, né, Luanda? Não, falar de estimulação transcraniana em 5 minutos
É, não é uma Certo. Então, assim, por quem quer aprofundar mais a temática, ou quem quer conhecer mais o trabalho da Luanda, pode acompanhar também o Instagram da Clínica Ventoleste, tá? Que é o mesmo Instagram que estamos compartilhando agora a live. E, então, resumindo de novo, mais uma vez, fiquem ligados no evento do dia 16 e 17 de agosto, em São Paulo, que vai ser o simpósio Sinapse, tá? Que a Luanda explicou muito detalhadamente dentro da live. Se vocês perderam a live, estamos exatamente agora, depois ela vai estar publicada no nosso canal do YouTube e também no nosso podcast a partir da segunda-feira. A Luanda, em um tempo razoavelmente curto, conseguiu explicar bastante detalhadamente o jeito que ela tem de trabalhar com estimulação transcraniana e também as evidências que ela conseguiu trazer através da pesquisa sobre esse tipo de técnica. Então, Luanda, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, tá? Foi excelente a matéria que tu trouxe aqui, extremamente inovadora. O evento também que vocês estão fazendo vai ser um evento incrível, espetacular. Eu recomendo muito para quem atua nesta área de se inscrever. É um evento incrível. Nós estaremos lá apoiando o evento, né? E, então, mais uma vez, obrigado, Luanda. Imagina, eu agradeço. Foi um prazer. A gente fica à disposição, né? Tem bastante material sobre isso, tanto nas redes sociais da Vento Leste, quanto a do Senep de São Paulo. O que a gente fica à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa também, você sabe que o que está ao meu alcance eu sempre faço. Agradeço vocês pelo apoio no evento. Eu acho que pessoalmente a gente se encontra em agosto e foi um prazer enorme também. Obrigado, Luanda. E obrigado a todo mundo pela participação. Bom final de semana, bom almoço. E semana que vem teremos mais uma convidada que a Luana conhece muito bem, que é a Cláudia Santos. Essa eu conheço e recomendo, né? Essa aí eu sou muito, muito, muito fã. Perfeito. Abraço, então. Obrigado Tá bom. pela participação. Obrigada. Tchau, tchau.